Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 4 de maio de 2020. Ordem do dia, aprovação da ata da sessão anterior. Secretário fará a leitura. Ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 29 de abril de 2020. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiometo Minosso, Claudimiro Koprowski, Magno Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamed, Gilmar Perusso e Altir José Ferro. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou os seus trabalhos da ordem do dia. Está em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo novo. Projeto de Lei número 28 de 2020 autoriza a prorrogação de contratação temporária por excepcional interesse público de 7 agentes de combate a endemias, autorizada pela Lei número 10.024, de 26 de abril de 2018. Os motivos para a prorrogação são os mesmos da contratação, ou seja, por permanecer a situação no município a condição de infestado por Aedes aegypti. Esse projeto, eu gostaria que fosse aprovado hoje, ou colocado em votação hoje, com dispensa de pareceres. Se todo mundo concorda. Ok. Projeto de Lei número 28 em discussão. Primeiro, o secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 28 de 2020, de 30 de abril de 2020. Autoriza prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de 7 agentes de combate a endemias, autorizada pela Lei número 10.024, de 26 de abril de 2018. Olê Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal prorrogar por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público de 7 agentes de combate a endemias. Contratação essa autorizada pela Lei número 10.024, de 26 de abril de 2018. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observa-se-ão as disposições contidas na lei descrita no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto número 28 em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, servidores, hoje voltou a Lourdinha também, né, Lourdinha? Cuidado, né? Que o bicho tá por aí. Senhor presidente, saudar a plateia também. Esse projeto, na verdade, trata de prorrogar a contratação de 7 agentes de combate a endemias. E, nesse sentido, a prorrogação, naturalmente, ela tem como consequência também a demanda de recursos. E o que me faz me pronunciar nesse momento é que nós assistimos ontem, no Senado Federal, a aprovação de recursos destinados para os estados e para os municípios. E aí eu quero fazer um parênteses, que Nova Prata tem a indicação para receber 3.900.000, quase 4 milhões
de reais. Desses 4 milhões de reais, aproximadamente 390 mil são destinados a ações na questão do combate ao coronavírus. E aproveitando a fala do colega vereador Clayton, por ocasião da proposição que eu fiz de conceder aos servidores da área da saúde uma gratificação, foi levantado, inclusive, a preocupação e o questionamento com relação à questão de ter recursos para isso e da legalidade para isso. Pois então, eu venho aqui hoje dizer que esses recursos de quase 4 milhões de reais têm uma boa parcela destinados para exatamente essa forma de aplicabilidade. Inclusive para contratação de servidores, pagamento de servidores, gratificações de servidores que estejam à frente nessa batalha do combate ao coronavírus. Quanto à questão da legalidade, isso também está previsto, uma vez que há destinação específica para essa finalidade. Claro que a maioria dos recursos são para perdas do ICMS, do ICS, enfim. Mas o que eu quero colocar aqui, então, vereadora Clarice, é que nós temos o recurso que deve ser canalizado para essa finalidade e a legalidade que é dada por essa aprovação, por esse encaminhamento. De formas que eu não vejo qualquer outro fundamento para que o executivo não adote essas medidas de incentivo. Inclusive, eu me dei o trabalho hoje de dar uma olhada e vi que outros municípios já implantaram essa gratificação para servidores na área da saúde e também da assistência social, né? Que são as duas secretarias destinatárias dessas verbas. Assistência social também está incluída aqui. Inclusive, teve um município que concedeu aos servidores que atuam na área da saúde e que fazem uso de transporte coletivo a gratuidade para esses servidores. Então, me parece que não há ação nesse momento mais relevante do que valorizar quem fez, está fazendo e pela situação que se desenha ainda deverá fazer e enfrentar muito esse trabalho. E também um registro de que no Brasil são muitos e muitos enfermeiros, técnicos e trabalhadores na área da saúde que estão afastados e outros que já faleceram, inclusive, em decorrência dessa pandemia. Então, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor, pessoalmente, que fosse até o Executivo Municipal e que ponderasse com o prefeito, ponderasse com a secretária de saúde, para que tivesse a sensibilidade, nesse momento, em que há um recurso que não pode ser gasto em outro local, né?
a não ser casos como está acontecendo no Brasil, que não é o caso de Nova Prata, em que já estão dando um outro rumo ilegal para boa parte desse dinheiro. Então, eu peço que o senhor, os representantes dessa casa, através da mesa diretora, se dirijam até o Poder Executivo Municipal para fins de sensibilizar o Executivo com base nesses recursos que estão sendo disponibilizados e que são recebidos de maio até outubro, né? Pelo que eu vi, de maio até outubro. Mas não necessariamente em todo esse período deverão atender essa gratificação, mas apenas enquanto durar essa pandemia. Então, me parece que agora nós temos a convicção da legalidade e a disponibilidade do recurso. Porque ainda sobrarão, vereador Altir, de 4 milhões, ainda sobrarão 3,5 milhões para outros fins, né? Então, nesse momento, eu acredito que não haja nada mais importante e que é o motivo da liberação do recurso do que investir exatamente na área da saúde e especialmente naqueles que estão aí na frente, na linha de risco. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, plateia que nos prestigia, bem-vinda, bom retorno, Lourdinha, né? A gente sentiu tua falta, com certeza. Essa casa não é a mesma, né? Eu quero falar a respeito desse projeto que, na verdade, que autoriza a prorrogação da contratação temporária. É extremamente importante que se fale em tempos de coronavírus, também se fale em dengue, né? Não é só coronavírus que mata, tá? Dengue também mata. E eu tenho visto o poder público se preocupar com isso, colocando uma equipe na rua, dando suporte para essa equipe, fazendo translado, fazendo visitação, fazendo bairros, terrenos baldios, enfim, fazendo uma movimentação bem importante diante da necessidade de conscientização da população. Porém, não estou vendo que a população tenha entendido a seriedade e a importância que tem o cuidado com as águas paradas, com a proliferação do mosquito da dengue. Foram encontrados, eu estou para receber a resposta aqui, não estou conseguindo, mas a última informação que eu tenho é de que foram 28 focos. Né? 28 focos são muitos. É muito. Ontem, se não me engano, saiu a notícia que Guaporé tem um caso. Já tem um caso. Está aqui pertinho. Está muito perto de nós. E algumas pessoas poderão morrer. Nós podemos ter as 3 patologias, né? Que é a microcefalia, chikungunya e dengue, né? Em consequência da existência do mosquito. Então, já tem os focos, já tem o mosquito, só nos falta a doença. Isso é sério e é preocupante. O que devemos fazer? Nós, como legislativo, no mínimo aprovar isso, né, com urgência, para que essas equipes sejam mantidas na rua e também fazer um apelo. Quando qualquer um de nós se portar publicamente, que faça esse apelo, dando incentivo, principalmente para que as pessoas recebam bem essas equipes, porque essas equipes nem sempre são bem-vindas. E muitas pessoas acham que essas equipes elas estão lá para limpar o terreno. Não é verdade. Elas estão aí para orientar que a população, para que o proprietário faça a limpeza, a organização, enfim, tenha os cuidados de não manter ambiente favorável à proliferação do mosquito. Isso é de extrema importância. Outra questão, nos dias
acho que fazem uns 10, 15 dias, a equipe esteve na rua, que por coincidência tem o nome da minha mãe, né? Rua Ermelinda Tonato Chiomento, e as pessoas tinham colocado sofás, baldes, fogão, televisões num terreno baldio. Ao encontrar esse depósito de lixo, a equipe se prontificou a remover esse lixo e colocar para dentro da rua. No último móvel que foram mexer, era um sofá e tinha um enxame de abelha. Na verdade, essas pessoas quase morreram em virtude disso. Foi muito sério, foi muito grave. 2 pessoas foram conduzidas ao hospital, uma delas em estado bem sério. Se fosse eu, teria morrido, que sou alérgica, né? Mas cerca de 200, 300 picadas, uma delas levou. E isso é muito sério. Então, a irresponsabilidade de alguns no descarte do lixo da sua casa, da sua propriedade, pode acometer vidas. Pode vir a causar esse tipo de acidente, né? Um acidente de trabalho. Então, é muito importante que no momento que a gente pegar o microfone e se dirigir à população, que todos nós tenhamos em mente de dar esse reforço. Porque 7 pessoas para um município de 28 mil habitantes, praticamente, é muito pouco. Elas fazem o papel delas, e eles fazem o papel deles, e fazem muito bem feito. Porém, precisamos dar suporte para que essas pessoas tenham um resultado melhor. E dizer que o mosquito não reconhece divisa de terreno. Não é que criou na casa do Mário, não vai vir para o meu. Tá? E vai avançar em todos os terrenos. Então, o problema é de todos nós. É bem importante que a gente tenha em mente, porque agora só se fala em corona. Se deixou de lado isso. Mas não é menos importante. Só salientar que vocês tenham em mente que esse assunto é bem sério e é bem grave também. Obrigada. Projeto número 28 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo novos. Pedido de indicação número 56 de 2020 dos vereadores Gilmar Perucci e Altir Ferro, dispõe sobre revitalização da Praça dos Bombeiros. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 56. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores Altir Ferro e Gilmar Perucci, bancada do MDB, vêm diante dos demais e diz propor a revitalização da Praça dos Bombeiros conforme segue. Sejam adotadas providências para a revitalização da Praça dos Bombeiros, localizada na Avenida Borges de Medeiros, ao lado do supermercado Porta, no centro da cidade de Nova Prata. A necessidade de limpeza, arborização, colocação de bancos, enfim, tudo o que uma praça requer para que possa ser frequentada. Justificativa. A referida praça, de ótima localização, está com muito pedregulho, lixo e com total aspecto de abandono, praticamente inviabilizando o seu uso pelos munícipes. Trata-se de uma praça central e que, além de tudo, poderia servir também como atrativo para turistas. Seguem anexo fotos. Pedido de indicação número 56 em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, funcionários da casa, plateia que nos honra com a presença. Saudação a todos. Esse assunto é muito antigo, né? E um local tão nobre no centro da cidade, da maneira que se encontra, é o que diz a justificativa aí. Quer dizer, se não for feita uma praça, tem outras alternativas para fazer, né, no local. O local é muito bom. Não precisa ser praça, né? E é um espaço grande, né? O Poder Executivo pode estudar ali para fazer uma outra obra. Até para eventos, né? Porque como praça está totalmente
totalmente abandonado, lixo, pessoal jogando lixo, pedregulho. Não sei como é que chega nesse ponto, lugar assim, né? Ali bem no centro da cidade. Então, esperamos a aprovação de todos. Obrigado. Palavra o vereador Vinícius. Saudação a todos os vereadores, senhor presidente, vereadoras, vereadores, servidores, plateia. Essa praça aí, vereador Altir, ela, há muito tempo já, ela merecia uma revitalização. Mas teve a situação aquela que nós aprovamos aqui, que um empreendedor privado escavou lá e fez o buraco para ligar a sua saída de água no Arroio Dilúvio e deixou a praça muito pior ainda do que ele encontrou. No Dilúvio não, desculpa. O Arroio das Polacas, confundi, me atrapalhei. Então eu queria dizer para vocês que essa praça, antigamente ela tinha uma pista de skate lá. O poder público destruiu a pista de skate com a promessa de revitalizar a praça. E isso já faz uns 2 anos, mais ou menos. Aí depois mandou para essa casa um projeto de lei que nós autorizamos um empreendedor privado a passar tubulação pela praça. O empreendedor foi lá, passou a tubulação e deixou a praça num estado pior do que aquele que ele encontrou. Desculpa. Então, nós temos... É um retrocesso que está acontecendo ali. É retrocesso. A administração, ao invés de conseguir melhorar a situação da praça, mesmo tendo diversos CCs encarregados dos cuidados dos espaços públicos urbanos, poxa, se eles não conseguem enxergar esse espaço público urbano que está embaixo do nariz deles, o que eles estão enxergando? Tá? E isso não é de hoje. Isso faz tempo já que está acontecendo. Já deveria ter sido resolvido, seu Altir. E eu quero dizer para vocês que essa praça aí, ela está no meu plano de governo, viu? Nós vamos resolver esse problema aí facilmente. Então eu queria dizer isso para vocês e concordo com a indicação. Muito obrigado. Pedido de indicação número 56 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 57 de 2020, da vereadora Clarice Quilmento Minosso, dispôs sobre construção de calçada e limpeza do passeio público na rua Demétrio Lenzi, bairro São Cristóvão. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 57. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. A vereadora Clarice Quilmento Minosso, da bancada do DEM, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Sejam providenciadas melhorias no passeio público da rua Demétrio Lenzi, na área industrial do bairro São Cristóvão, entre a rua Itália e Imperatriz Leopoldina. O local necessita de liberação do passeio público, com a poda das plantas que avançam até o espaço da rua, e que seja solicitado ao proprietário a construção de calçada. Também precisa melhorar a iluminação, pois muitas pessoas utilizam aquela rua para caminhadas diariamente. Indicação número 57 em discussão. Com a palavra a vereadora Clarice. Renovo minha saudação a todos. Só fazer uma justificativa, uma explicação breve a respeito desse pedido de indicação. Ficou bem claro aonde é essa rua, né? Demétrio Lenzi está localizada entre a Rua Itália, aí em frente ao CD da FIPAL, e a Placidina, a Imperatriz Leopoldina, que é a outra rua da área industrial, é do Distrito Industrial Vicêncio Paludo, lá de cima, São Cristóvão. Esta rua foi feita, inclusive a arborização é muito bonita, são
pinos, né, que foram plantados à beira da rua, e só que eles avançam e a poda não foi feita. Os galhos não foram tirados da parte de baixo e impede que as pessoas passem, caminhem, andem no passeio público. O passeio público está totalmente interrompido, inclusive essas árvores avançam para o meio da rua. E nesse local, muitas pessoas caminham. E também não tem iluminação nesse local, né? Está sem iluminação pública. Então, o meu pedido aqui é que a administração interfira também junto à empresa, né, e solicite que seja feito aí uma calçada. E não seria tão difícil fazer uma demarcação de metragem nesse local, uma vez que esse local é bastante utilizado por pessoas que caminham aí, que utilizam esse espaço como exercício, né? Então, seria bem importante que as pessoas soubessem o quanto estão caminhando, né? Se caminhar 1 quilômetro, 200 metros, enfim, a quantidade. Seria bem importante e comporta, sim, uma adequação para um espaço de caminhada e de exercício físico. Então, muito obrigado, peço aos colegas que votem positivamente e que o Executivo acate, então, este pedido. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar. Presidente, eu venho repetindo que eu tenho oferecido muitas oportunidades para o Executivo e o Executivo, infelizmente, não as aproveita. O vereador Magnus, colega Cook, que grande oportunidade do Executivo valer-se daquele projeto nosso, vereadora Clarice. E aí, vereador Vinícius, quem sabe no seu plano de governo o senhor faça sem gastar nenhum centavo, aproveitando a lei que nós aprovamos nessa Câmara, que é exatamente nessa espécie de área que o projeto vem trazer a oportunidade da empresa privada, da pessoa jurídica, da entidade, cuidar dessa área. Cuidar a partir de um projeto previamente apresentado, aprovado. Então, eu, de fato, quando vejo a necessidade de fazer proposições como essas duas, que, aliás, eu não gosto de fazer, todos vocês perceberam isso, fiz numa associação aqui com o vereador colega Altir, porque essas proposições, assim como aquelas de sinalização de trânsito, eu entendo que elas seriam desnecessárias se houvesse por parte do Poder Executivo e das competentes secretarias um estudo, um levantamento, uma análise, um programa, uma programação que olhasse para esses assuntos. Porque daí, se assim fosse, Magnus, certamente desnecessárias seriam essas proposições, porque o Executivo ia saber, bom, lá na Praça dos Bombeiros, evidentemente, porque nós estamos avaliando e temos um levantamento e temos um programa, lá necessidade de uma intervenção. Lá na rua Demétrio Lenzi, da mesma forma, e assim em outras tantas que existem. Então, está aí mais um exemplo de uma grande oportunidade que nós oferecemos com um potencial enorme de satisfação para a população, com um potencial grandiosíssimo de
atração de turistas. Essa praça, vereador Clayton, vereador Paraíba, onde ela está localizada, se ela fosse uma praça que atendesse aquelas sugestões que nós colocamos no projeto, eu tenho certeza absoluta que ali seria um ponto de encontro de turistas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O espaço é nobre, merece algo que seja um ponto turístico para Nova Prata. No entanto, estão aí as fotografias que mostram a situação, e quem for lá, ou quem já foi lá, e na verdade essa proposição ela não é de iniciativa minha, nem do vereador Altir, ela é uma reclamação dos que vivem no entorno lá da praça, né? Então, fica aí mais uma vez esse registro, e vou ser bem sincero, mais uma vez a frustração dessa casa aprovar um belíssimo projeto e, na verdade, ver que não se levou a efeito nenhum. Então, eu não sei se é a Secretaria de Obras, qual é que é a Secretaria, né, o urbanismo também, mas, sem dúvida nenhuma, é um espaço aí que talvez essa administração não vá mais resolver. Então, quem sabe, numa próxima, se olhe, se tenha um olhar diferente. Esse é um olhar de desenvolvimento também, porque nesse espaço, vereador Cook, se poderia também projetar a locação de algumas formas de comércio, inclusive, né, vinculados ao turismo, que fariam com que a população... E o espaço não é pequeno. O espaço não é pequeno ali, é um espaço bom, é um espaço grande. Mas está o Deus dará. Quem sabe eu não sei o que poderia acontecer para que se resolvesse isso. Porque agora, a solução que eu vejo, se alguém for lá arrumar, vereador Vinícius, vai ser aquela... Daqui a pouco recolhem as pedras lá, dão uma limpada e provavelmente não precisa nem ser evidente para saber que não vai passar disso se for feito alguma coisa lá. Obrigado. Pedido de indicação número 57 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos um comunicado que depois será posto no grupo dos vereadores. E agora podem se inscrever para uso da tribuna. Fazer uso da tribuna, vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, hoje, Dalmes Frare e Osmar Bristotti. Eu venho a essa tribuna apenas para registrar que o Senado aprovou na noite de ontem e ainda haverá, ou houve, ou está havendo uma votação na Câmara dos Deputados, e em que
os estados e municípios estão como destinatários de um recurso federal, e dentro desse recurso, que é de 60 bilhões, Nova Prata também está indicado para o recebimento de 3.925.000 reais, quase 4 milhões de reais, sendo que uma parte desse valor, se eu não estou enganado, aproximadamente 390 mil reais, são destinados para o combate ao coronavírus, ou seja, para a área da saúde e a área da assistência social. Nesse sentido, eu gostaria de reiterar aqui ao Executivo Municipal uma proposição que eu apresentei e foi aprovada nessa casa, que concede aos servidores da área da saúde uma gratificação por serem esses trabalhadores, sejam eles enfermeiros, técnicos, atendentes, médicos, dentistas, enfim, desde o pessoal da limpeza, SAMU, agentes de saúde, motoristas, para que, enfim, essa categoria, essa classe, que não pôde ficar em casa e que está desde o primeiro dia expostos ao risco e atendendo os pacientes, sejam contemplados com uma gratificação que eu coloquei como sendo de no mínimo R$200 mensais, como um gesto não apenas financeiro, mas também como um gesto de valorização dos servidores da área da saúde. Não adianta a gente vir na tribuna ou ouvir na imprensa dizer que eles são heróis. Eu acredito que é importante também que eles sejam, de fato, valorizados. Nesse sentido, esse recurso, ele permite essa gratificação, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista da legalidade, porque é exatamente para essa finalidade que está sendo destinado esses recursos e que Nova Prata vem aí contemplado com quase 4 milhões de reais. Então eu quero pedir a sensibilidade do Executivo Municipal, da Secretaria de Saúde, para que atendam a esse pedido que nós estamos fazendo e concedam essa gratificação, que ela é temporária, provisória, apenas enquanto durar esse estado de calamidade. Me parece muito justo àqueles trabalhadores que estão trabalhando e que ainda vão continuar trabalhando, porque me parece que essa fase de pandemia ainda deverá perdurar por algum tempo. Então, eu apenas quero deixar esse registro em favor de todos aqueles que no nosso município estão atuando todos os dias na linha de frente do combate ao coronavírus, como forma de valorização e num gesto de reconhecimento. Obrigado, presidente. Fazer uso da tribuna, vereador Clayton Rigo. Saudar, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, servidores da casa, plateia que nos prestigia e o pessoal que está em casa assistindo pela Facebook.
Vou ser breve, mas a gente percebe com a pandemia do coronavírus aí que a prevenção é o melhor remédio. Isso é notado, é visto, haja vista que estamos todos de máscara, com álcool gel. E aí vai aonde eu quero chegar em relação à questão da dengue também. Que se nós adotássemos os mesmos cuidados que estamos adotando com o coronavírus, a dengue não teria vez. E não só na dengue, como todas as outras coisas que a gente acaba adquirindo, ou seja, uma gripe ou qualquer outro tipo de doença. E aí eu quero falar aos colegas que há 3 anos e quase 4 meses que nós estamos aqui na casa, e eu sempre defendi essa questão da prevenção, do investimento na saúde, especificamente nos postos de saúde, para ele estar organizando a prevenção da saúde e não a cura da doença. Não existe remédio melhor do que a prevenção, haja visto tudo que a pandemia do coronavírus está trazendo para nós. Então, a indicação do Gilmar aí com a gratificação dos servidores, com certeza, Gilmar, eles merecem. É um momento que é difícil. Mas analisando os postos de saúde e analisando o PA, há 1 ano atrás, os postos de saúde e o PA, essa época em diante, estariam lotados. E agora, com a questão do coronavírus, o PA ele está ocioso em mais de 50%. Os postos de saúde diminuíram os atendimentos. Então, existe um alerta para isso, que muitas pessoas podem estar em casa passando mal e não procurando atendimento por medo. A gente pode entender isso também. Ou a gente pode entender que muitas coisas seriam curadas ou seriam evitadas com a prevenção. Então, eu acho que a gente, cada vez mais, os gestores públicos, têm que estar focados na prevenção da saúde e não na cura da doença. É um trabalho de longo prazo, ele não dá efeito de um ano para o outro, mas se nós começarmos a fazer esse trabalho, intensificar o trabalho da prevenção já dentro da escola, com os alunos sabendo o que tem que comer e o que não tem que comer. E isso vale para a saúde, vale para a questão financeira e vale para tudo. Trabalhar interligados às secretarias, saúde, educação, esporte, assistência, tudo interligado com projetos que revertam lá no futuro essas questões aí que eu estou falando agora. Então, as crianças que hoje têm 5 anos, quando elas tiverem 40 anos, elas vão estar mais sadias, melhor do que nós, que não tivemos essa base. Então, temos que investir cada vez mais nessa questão. E veio o coronavírus para dizer, isso é fato. Não é balela, é verdade. Prevenção é o melhor remédio. E a questão também da questão aí que falaram da Praça dos Bombeiros, e até o Gilmar citou na parceria público-privada, concordo plenamente, vereador Gilmar. Aqui, se eu não me engano, também fiz junto com o vereador Cook uma questão para fazer parceria público-privada do estádio e dos ginásios, né, espaços públicos, né, para fazer publicidade das empresas que quisessem patrocinar e fazer um fundo para reverter para melhorias, né, tanto para o ginásio como para o estádio, para os estádios, para os ginásios, que são vários que o município tem, e a gente percebe que parece que existe uma rejeição dentro da administração pública hoje referente a essas questões de parcerias público-privadas. Existe isso. Então, claro, cada um tem um jeito de governar. Eu, no meu entendimento, eu acho que seria melhor parcerias público-privadas, seria melhor prevenção do que a cura da doença. Então, são pontos de vista, de ótica, né,
que cada um deve adotar na dimensão que está. Mas nós, como legisladores, estamos aqui para pressionar também o executivo para que aconteça essas parcerias, né? E para que tenham cada vez mais êxito. Ou seja, a Praça dos Bombeiros, segundo consta, tem um projeto de R$200 mil, né? Um projeto que é para o público jovem, né? Foi explicado aí, nós fizemos o questionamento também, eu acredito que as fotos que vocês tenham foi passado para todos os vereadores, né? Dessa questão da praça. Então, nós também fomos buscar essa informação. Tem um projeto pronto da praça para atingir o público jovem, com tabela de basquete, com pista de skate, né, com pista para caminhada, né? Também tem um mini anfiteatro, bancos. O projeto, teoricamente, né, estamos falando da teoria e a execução já é um passo diferente, ele estava pronto para ser executado. E aí veio a questão da pandemia e deu uma travada nessa questão. Não é desculpa, porque é uma praça que estaria há mais de 2 anos no jeito que está, né? Então, quer dizer, daqui um pouco utilizar a parceria público-privada para captação daqui um pouco da metade desse valor do projeto, pode ser que tenha empresas que queiram, uma Unimed, alguma coisa desse sentido, né, que está ajudando na prevenção da saúde, e é o que o lema, por exemplo, da Unimed é esse aí. Exato. E aí, então, são coisas que nós temos que ir pensando para futuramente estar colocando em prática todas essas, vamos dizer, facilidades, né, para tentar minimizar o impacto do corona. Que bom que está vindo para Nova Prata, não sei se já definitivamente, esses quase 4 milhões aí, para poder também ajudar no custeio das despesas, não só da saúde, como o Gilmar falou, mas também em outros aspectos aí, que vai com certeza ter a baixa de arrecadação. E se não me engano, tem algumas contrapartidas, né, que é a questão do aumento do funcionalismo público e entre outras coisas aí que quem utilizar desse recurso vai ter que tomar essas medidas aí. No mais era isso, agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Passo a presidência para a vice Clarice para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadoras. Hoje eu veio para a tribuna para fazer comentário de 2 coisas. Primeiro, uma coisa boa dentro de uma linha ruim, né? Então, o deputado Maurício Desidric mandou um ofício que ele está destinando R$150 mil para Nova Prata, então para o coronavírus. Ele cita a bancada do PTB, então em meu nome, o nome da Geni, também do Jair Nascimento, que é o presidente do partido, e do Humberto Luiz Carnevale. Então vai vir mais 150 mil, é um ofício de indicação. Em relação ao que está acontecendo, acredita-se que esse dinheiro virá logo, é apenas uma indicação agora, mas tem a probabilidade aí de logo ser efetivado. E a segunda situação, hoje os vereadores comentaram bastante da Praça dos Bombeiros. E eu vim para a tribuna para comentar justamente dos bombeiros. Hoje nós tivemos mais um sinistro de incêndio aqui na cidade. Então, mais uma casa queimou. E eu estava lá e vi os bombeiros sendo criticados, os bombeiros voluntários. Por quê? Porque eles demoraram para chegar no sinistro. E daí eu fui perguntar onde eles estavam. Eles estavam levando água numa capela do interior, com os caminhões dos bombeiros. Então tem os 2 lados da moeda. Eles podem fazer isso? É um voluntariado? Em contrapartida, a cidade fica desassistida. Nós tivemos 4, 5 incêndios de grandes proporções, aí de 6 meses para cá, queimando 6 incêndios aí a residências na nossa cidade com perda total. A gente sabe que quando pega fogo uma casa,
Se demorar 4, 5 minutos para chegar, não apaga mais. A única coisa que os bombeiros vão fazer é o rescaldo para não queimar as vizinhas, as casas vizinhas. Não tem mais o que fazer depois que pegou fogo dentro da casa. Infelizmente. Então, também essa casa era de um morador, era um senhor, que ele recolhe reciclável. E a semana que vem eu estarei fazendo um pedido de indicação nessa casa, para que o executivo olhe com bons olhos e que monte uma cooperativa na área industrial, para que todos esses os catadores, que é um serviço essencial, que eles juntam o lixo para reciclar, que eles tenham a possibilidade de ter um galpão na área industrial para fazer o depósito desse reciclável lá no galpão, e não na própria residência. A residência de hoje, o acúmulo do reciclável, ocasionou fogo maior ainda. Então, queimou mais ainda, mais rapidamente. Então, estarei fazendo aqui nessa casa uma indicação para que o executivo dê uma olhada com bons olhos. É uma crítica construtiva, já está na hora da gente fazer algo nesse sentido, e que esse pessoal consiga ter um pavilhão, um local que eles possam deixar o depósito deles, até porque quase todos eles vendem para o mesmo cliente, o mesmo cidadão que compra os recicláveis. Então, que o destino possa ser no mesmo lugar, que seja em forma de cooperativa, que seja um pavilhão dividido em alas para cada um deles, de qualquer uma das formas, mas que esteja um pavilhão específico para daqui a pouco não acontecer o pior. Claro, ali nessa situação de hoje, o reciclável não foi a causa do incêndio. Provavelmente deve ter sido outra coisa e automaticamente queimou tudo. Então, aqui o executivo deu uma analisada e também nós precisamos pensar alguma coisa a título de prevenção de incêndio. Dá uma olhadinha na parte elétrica. Aqui vai uma puxadinha de orelha para todo o pessoal que nos assiste via Facebook, o pessoal que vai assistir depois também, todo mundo que está em casa. Nessa época de pandemia, todo mundo está por casa. Deem uma olhada na casa de vocês, na parte elétrica, se está tudo ok, se tiver como dar uma olhadinha lá, uma verificada, cuidar para não deixar aparelho eletrônico na tomada por muito tempo. Muita gente deixa o carregador do telefone pendurado na tomada e só tira o telefone. Isso também pode ocasionar incêndio. Então, tirar sempre tudo que for desnecessário, não deixem na tomada. É uma situação aí para amenizar também princípios de incêndio que podem levar ao pior. Então, era isso, pessoal. Uma boa semana a todos e até. Fazer uso da tribuna, vereador Vinícius. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia, pessoal que nos ouve no meio virtual. Muito bem lembrado aqui pelos colegas a importância da prevenção, né, tanto no combate à pandemia do coronavírus, quanto no combate à infestação do Aedes aegypti, que pode causar muitos danos. Muito importante também é que tomemos cautelas com a utilização dos recursos hídricos, né? Que poupemos água, porque se essa seca se prolongar, ela pode ser tão ou mais nociva que a própria pandemia aqui para a nossa região. Então tem que ter cuidado com isso. Então, estou de acordo com as colocações dos colegas, mas tomei a tribuna hoje para falar sobre os ofícios da gerência executiva da Caixa Econômica de Caxias do Sul, que chegaram a esta casa, referindo a existência de 3 contratos, um no valor de R$ 196.680, assinado em 2 de janeiro de 2017, outro contrato de R$ 292.571, assinado em 30 de 5 de 2018,
e outro contrato de R$ 178.285, assinado também em 30/5/2018. A gerência executiva da Caixa informa que, se os recursos não forem utilizados, os recursos serão perdidos. E tudo isso é vinculado à Secretaria do Planejamento do município. E aí eu me pergunto, onde está o secretário do Planejamento? O secretário do Planejamento pediu exoneração para poder concorrer a vereador e deixou a secretaria na mão com R$500 mil ali parado. É isso que se espera de um secretário? É isso que se espera de uma administração? É deixar o recurso ali para ser perdido? Pede exoneração, pede para sair no momento que o município mais precisa? É o que eu tenho dito. Nessa administração aqui, são os campeões da intenção de se perpetuar no poder. Se perpetuar no poder é muito mais importante que desenvolver o município para eles. Por isso que o dia deles está acabando. Justamente por isso. E eu tenho certeza que, inclusive, quem faz parte da base concorda, ao menos em parte, com algumas coisas que eu falo aqui. Então, essa é uma colocação muito importante que quem nos assiste, principalmente pelo Facebook, deve tomar conhecimento. Não é que já perderam os recursos, mas a gerência da Caixa comunica para que a Câmara de Vereadores tome ciência que o Poder Executivo tem contratos assinados desde 2017, janeiro de 2017 e maio de 2018, sem ter dado o devido andamento. Sem ter dado o devido andamento. Então, eu só tenho a lamentar que isso esteja acontecendo, né? Isso já poderia ter sido resolvido, falta projetos, né? Não é à toa que a Praça dos Bombeiros está um vexame para a cidade, poderia ser um ponto turístico e é um ponto negativo para a cidade. Então era isso que eu queria falar, apenas transmitir a mensagem da Superintendência Executiva Regional da Caixa Econômica Federal, dando conta desses assuntos de suma importância para o município. Então, reitero todos os nossos deveres de precaução com a pandemia do coronavírus, com a infestação do mosquito da dengue e com a necessidade de economizarmos água. Muito boa noite a todos. Fazer uso da tribuna, vereadora Clarice. Renovo a minha saudação a todos. Pegando a linha de fala de todos, que o assunto principal está sendo a pandemia, né? Os valores que serão destinados ao Rio Grande do Sul, então, são valores bastante expressivos, né? De 70 bilhões, 991 milhões, com 820 mil. Serão destinados através do Ministério da Cidadania ao Rio Grande do Sul em ações de combate ao Covid-19. Por que eu me refiro a esse dado tão expressivo e tão importante? Porque eu tenho uma preocupação e encaminhei através dessa casa um pedido de indicação para que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, fizessem kits de alimentação e que fossem distribuídos aos alunos, principalmente os alunos que se encaixam no perfil CAD único, que são abaixo, que têm renda familiar abaixo de 3 salários mínimos. Considero essa atitude e essa ação de extrema importância. Hoje eu encaminhei um pedido de informação à Secretaria de Finanças a respeito dos recursos vindos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mês de março, as aulas permaneceram regularmente, aproximadamente até o dia 15, tá? Então, temos em aberto 15 dias de março, mês de abril e mês de maio, onde o recurso veio ao município, até ao município, e o município sempre complementa os valores necessários para que seja atendida a demanda da merenda escolar.
Porém, se não foi enviado, não teve a necessidade de complementação, esse recurso está resguardado. Então, eu entendo que, pelo menos, o do PENAI, o que vem do governo federal, que é um recurso vinculado e que tem esta finalidade específica, ele seja realmente conduzido dessa forma. Eu tenho certeza absoluta que tem famílias com alunos em casa que não receberam nenhum aporte de alimento. Inclusive, eu sugiro às secretarias, né, e à administração, que amanhã eu vou encaminhar um ofício, devido à urgência desses assuntos, tá? Vou encaminhar um ofício à administração, inclusive já falei com algumas pessoas, né, para que seja feita uma força-tarefa, porque eu tenho certeza também que existem profissionais na área de assistência social e na área de psicologia que atuavam tanto no centro multidisciplinar, como na Secretaria de Educação, como na Secretaria de Saúde, e que poderiam estar dando suporte à Secretaria de Assistência Social, principalmente no mapeamento e na destinação desses recursos e desses alimentos. Então, fica aqui o meu alerta a todos vocês que souberem de alguma necessidade específica, que me ajudem a encampar essa ideia. Eu acho que a população tem que deve ser assistida. Se as pessoas estão em faixa de risco, esses profissionais, que é bem possível que alguns estejam, eles poderiam ao menos fazer um atendimento, né, por telefone, de orientação, de mapeamento, de organização, para que os que podem estar a campo, que o façam. Então, esse é um alerta que eu faço, e deixo aqui, então, esse recado, essa minha visão e esse meu questionamento, porque eu não estou conseguindo saber realmente o que está sendo feito. Tenho certeza que estão, ao ser indagado, quem faz parte do grupo da administração sabe que eu indaguei, e a resposta que eu obtive é que estamos cumprindo a lei. Não me basta e não me serve. Estamos cumprindo a lei, é muito curto para a explicação que eu quero ter. E vou ter. A partir de amanhã estou dedicada nesse assunto e tenho certeza que, de alguma forma, a gente talvez consiga atingir essa população que está tendo necessidade. Então, reforço aqui a necessidade dos cuidados com o Covid, mas também com a questão do mosquito, tá? Com a questão do Aedes aegypti, então. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, e, para minha surpresa, hoje, uma pessoa esteve falando, através da rádio, de que abaixo da barragem não corre mais uma gota de água. Tá? Também quero tomar conhecimento, também quero ir no local, não por desconfiança, para ter certeza de que eu vi isso. Tá? Isso é muito sério, é muito importante, né? Eu acredito que já foram abertos alguns reservatórios, eu sei que Veranópolis tem feito isso, né? Foram abertas algumas pesqueiras, alguns lagos, né? Para tentar abastecer. Então, é bem importante que as pessoas tomem consciência de não utilizar a água da forma que vinham utilizando, né? Que tenham a consciência de que poderá faltar para fazer um prato de comida e para o banho, para as necessidades principais. Um abraço a todos e uma boa semana. Para a Rádio Prata, Clarice e quem mais? E a Roseli. Então, Clarice e Rose vai ter que ser gravado ainda. Então, vocês combinem vocês duas para fazer a gravação. Gilmar, eu preciso conversar contigo. Nada mais a tratar, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata.